Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos aqui para o nosso episódio número 7, para tratar do Ultimate Frisbee enquanto esporte olímpico. Estamos aqui com o Vitor Maiello, nosso convidado permanente, diretor do Pedagogia do Ultimate, e da Camila, que vem colaborar mais uma vez aqui com essa discussão. Muito obrigado, Camila, por aceitar ficar na live, né? Porque nós estamos aqui com a mesma roupa, a mesma carinha, para gravar o nosso episódio número 7. A Camila travou, eu não sei o que aconteceu, voltou. Já voltou. Muito bem. Então, Camila, o que a gente pode começar aí com a discussão sobre quanto modalidade olímpica? Quais são os critérios para uma modalidade se tornar olímpica? Ultimate vai virar, já é, ou está no meio do caminho para finalmente participar de uns Jogos Olímpicos? Então, eu dei uma pesquisada sobre isso, eu apresentei uma palestra e aí eu acabei comentando, e parece que o COI, ele já considerou a WFDF como uma federação formal, então formalmente ele considerou a WFDF que os esportes de disco eles poderiam representar e fazer parte de futuras edições das Olimpíadas. Isso já tem alguns anos, eu não tenho certeza agora, mas se eu não estiver enganada, é 2013 que eles começaram a considerar os esportes que a WFDF representa como possíveis esportes. E aí ainda não foi colocado por algumas questões, já tiveram alguns boatos de que... É porque eu não achei essa informação, tá? É por isso que eu tô dizendo boatos, né? Que precisava de um árbitro. Então, como a gente sabe, por exemplo, o Ultimate Frisbee não tem árbitro, o Double Discord, que é aquele que lembra tipo um vôlei que usa 2 discos e 2 duplas. Também não tem árbitro. Eu não vou saber os outros esportes se tem árbitro ou não. Talvez no disc golf tenha. Mas, enfim. E aí, parece que tinha essa exigência de ter uma figura externa como árbitro, né? E aí, se eu não me engano, foi por conta dessa questão que a WFDF criou os Game Advisors, né? Que eles não tomam decisões pela gente, ao contrário dos observers da USA Ultimate, mas que eles estão ali como se fosse um livro de regras ambulante. Então, se alguém precisar, a gente chama, tira uma dúvida, mas a gente continua tomando as decisões. Mas é uma figura de um árbitro externo, ele está ali observando o tempo inteiro o que está acontecendo. E aí, assim, claro, o esporte tem que apresentar alguns dos valores olímpicos, e como a gente muito bem sabe, o Ultimate tem esses valores, e aí eu até tenho... tô com uma imagem aqui das Olimpíadas de 2016 e das Paralimpíadas, né? E aí eu vou fazer ler para vocês mais ou menos aqui. Então, tem os valores educacionais. Esses valores educacionais são equilíbrio entre corpo, vontade e mente, alegria do esforço, busca pela excelência, um jogo limpo e respeito pelos outros. E aí, dos valores olímpicos, está aqui escrito excelência, respeito e amizade, que se relacionam com esses valores educacionais, mas isso tudo também se relaciona com valores paralímpicos, né? Coragem, determinação, inspiração e igualdade. Então, assim, a princípio, o Ultimate já é considerado um esporte olímpico, ele só ainda não foi incluso nos Jogos. Inclusive, a WFDF ela já recebe um recurso financeiro, eu não sei se é muito, se é pouco, alguma mixaria, alguma coisinha já recebe do COI. Eu tenho essa informação diretamente de uma comissão da WFDF, nos contatinhos aí externos. E aí, a WFDF já recebe um recurso, então... Mas aí tem os prós e os contras sobre o Ultimate entrar para as Olimpíadas. Eu não sei se eu falo agora, se eu deixo para depois. Essa discussão é mais complexa. Posso deixar os links para você. Tem algumas... No Ultiworld já saíram 2 artigos com 2 pontos de vista divergentes de por que concorda que o Ultimate deve entrar nos Jogos Olímpicos e por que acredita-se que não deve entrar nos Jogos Olímpicos. Mas aí são outros questionamentos. Eu acho que o lance que é importante dizer é que para
o Comitê Olímpico Internacional, ele determina que as modalidades, para ser considerado ou para ter um reconhecimento olímpico, tem que ser, depende da popularidade do esporte, da quantidade de federações nos diferentes países, tem uma série de questões que determinam, que fazem com que o COI permita ou reconheça cada esporte como olímpico ou não. E eles fazem até uma distinção entre esporte e modalidade, né? Então, por exemplo, um dos exemplos que tem, que são, acho que, mais fáceis de entender, é que existe os esportes aquáticos, e eles são representados por diferentes modalidades, como saltos ornamentais, ou nado sincronizado, polo aquático e a própria natação. Então, o Ultimate, a Federação Internacional de Esportes com disco voador, que a tradução para a gente fica horrível, foi reconhecida, e dentro da WFDF tem essas várias modalidades, esses diferentes eventos. O Ultimate é um dos eventos que pretende entrar dentro das Olimpíadas. E provavelmente só vai entrar em algum dos jogos, em alguma edição, se entrar no programa curto das Olimpíadas, que eles têm todas as modalidades clássicas, que não se alteram, que não mudam, que sempre tem os eventos, e cada país sede agora tem, a partir de 16, a partir daqui, o país sede tem o direito a escolher 5, acho que entre 4 e 6 modalidades para participar daqueles jogos especificamente. Então, o Ultimate pode pleitear uma vaga dentro de algum jogo, mas aí depende do país. Por um tempo acreditaram que poderia já entrar direto agora no Japão, porque o Japão é uma nação forte no Ultimate, mas nem entrou em discussão ou perdeu para outras modalidades. Também foi pensado que talvez a França pudesse, mas a França não tem tanta tradição, e agora a discussão é que em 2028, em Los Angeles de novo, né? Talvez o Ultimate tenha um pouco mais de chance, porque os Estados Unidos tem muitos praticantes, enfim, tem todas essas questões de ser ou não. Mas, de forma geral, o Comitê Olímpico pode reconhecer alguma modalidade como olímpica, dependendo da quantidade de jogadores. E é engraçado que tem vários esportes que são reconhecidos como olímpicos, mas que não estão em nenhum jogos. E não estão, nem pretendem estar ou nunca estiveram, como o futebol americano está com uma autorização provisória, sinuca, tem também corfball, tem lacrosse, que também está com provisória, tem também o maravilhoso cabo de guerra, que tem reconhecimento olímpico, mas não está. Então, assim, a gente está nesse meio, nesse limbo. Temos reconhecimento, mas qual vai ser a nação que vai pedir para que o esporte participe dos jogos dentro do programa curto, e o COI vai permitir, vai aceitar esse pedido de cada país. Então tem todas essas questões aí no meio do caminho. Então acho que, para resumir, é um esporte olímpico porque tem reconhecimento do COI, mas não necessariamente vai participar de alguns Jogos Olímpicos, porque tem várias decisões aí no meio do caminho, principalmente midiáticas. E aí é uma leve provocação que eu faço aos Jogos Olímpicos, que apesar de ser maravilhoso de assistir, hoje em dia está muito mais preocupado com a mídia, com o dinheiro que isso vai gerar, do que com o esporte em si, com tudo que representava, principalmente no amadorismo, que hoje é profissional. Então, vou pegar esse gancho aí do Maiello e levantar a seguinte questão. Para uma modalidade ser indicada, ela tem que ser praticada em 75 países e 4 continentes para os homens e 40 países Exato. e 3 continentes para as mulheres. Futebol americano, você acabou de falar que existe um reconhecimento aí pelo Comitê Olímpico Internacional, mas o futebol americano, pelo que eu saiba, é praticado nos Estados Unidos de maneira profissional, organizada. No Brasil tem, etc e tal, mas são 75 países e 4 continentes. E eu não sei se o futebol americano necessariamente atende a isso, principalmente com relação aos 40 países e 3 continentes das mulheres. Então, vamos pensar uma coisa. Além de tudo isso que a gente já falou, a gente tem que pensar na viabilidade do evento, em termos midiáticos, como o Vitor mencionou. Então, alguns pontos que a gente precisa ter atenção. A atratividade do evento, do esporte para os veículos de comunicação,
Será que o Ultimate atende a isso? Interesse que o esporte vai despertar na mídia e no público em geral. Será que o Ultimate atende a isso? O custo operacional dessa modalidade, se efetivamente a gente vai ter um evento que permita a sua viabilidade. Então, quantas equipes vão participar? É masculino, é feminino, é misto, é tudo. E aí você imagina um evento com 12 equipes. Masculino, feminino e misto. São 36 equipes. 36 vezes 15, faz a conta aí para saber quanto dá, mais comissão técnica, 36 vezes 20. Então, essa modalidade vai levar 36 vezes 20 pessoas para dentro de uma Vila Olímpica. No Brasil teve golfe. Qual o interesse do Brasil nos seus jogos? E aí esse é um outro item. Relação que o esporte possui com o país de competição, qual a relação que o Brasil tem com o golfe? Isso foi meramente político. Colocar o golfe nos Jogos Olímpicos. Então, politicamente, interessa ter o Ultimate Frisbee nos Jogos Olímpicos, pela representatividade que essa modalidade tem. Então, lá nas suas Olimpíadas, Vitor, você vai, lá na sua escola, você vai falar com os alunos que eles podem escolher 10 modalidades para o seu programa olímpico. Então, vamos captar verba para isso. E tudo isso que a gente já sabe que o esporte de alto rendimento envolve. Né? E será que o Ultimate Frisbee é uma modalidade atraente, atrativa, sedutora para os patrocinadores, para quem vai efetivamente bancar isso? E o que peso político tem o Ultimate? O golfe tem. Foi demonstrado que o golfe tem um peso político, porque o Brasil meteu o golfe. Podia ter botado beach soccer, futsal, mas vamos botar golfe. Eu nem lembro, acho que foi golfe, rugby de 7, não lembro. Não lembro agora. E foram os primeiros Jogos Olímpicos que tiveram esse programa curto, né? Mas eu não sei qual que é o... Eu não sei, eu vou deixar essa pergunta para a Camila aí, de qual que é o interesse político, se existe essa atratividade. Eu acho que para nós, como professores dentro de escola, com certeza. Agora, para a mídia... Porque no Pan-Americano de 2007 teve futsal. Sim. Nos Jogos Olímpicos no Brasil, você imagina, vai ter futsal, né? Vai ter um beach soccer ali para mordiscar mais uma medalha. Mas não. Mais uma não, mais duas, porque o Brasil feminino de beach soccer também é muito forte. Foi vice-campeão do mundo, foi terceiro lugar no Mundial agora, inclusive. Então, qual é a efetividade ou a clareza que a gente precisa ter aqui para entender a relação Ultimate Frisbee e Olimpíadas? Porque discutir o impacto do Ultimate Frisbee nos Jogos Olímpicos, isso é uma coisa. Agora, é isso mesmo? Existe chance de virar um esporte olímpico? Camila Paiva. Chance. Acho que você tem uma chance, mesmo que... Sempre tem, né? Sempre tem. Mas aí eu vou acabar entrando no que eu te falei, sobre pontos positivos e negativos, porque entra um pouco nisso. Assim, foi inclusive essa informação, algumas coisas eu já tinha pensado, mas outras eu acabei lendo nos artigos do Ultiworld e, tipo, realmente, assim, por exemplo, o Ultimate, ele tem essa questão dos aspectos negativos. Vou falar dos negativos primeiro. Tem um envolvimento de questões, de situações ilegais. Então, por exemplo, tem muitos anos já, né, gente, que tem a Olimpíada que tem escândalo em vários esportes diferentes, seja individual ou coletivo, que seja. E aí essas questões ilegais seriam doping, compra de votos, isso dentro de federações que estão relacionadas com o COI, ou então dentro do COI, ou então apostas, né? E aí também as Olimpíadas ela não é um espaço inclusivo. Então, por exemplo, é muito difícil você ver uma atleta judoca preta que veio da periferia se ganhar uma medalha de ouro no judô, que foi o caso no Brasil, eu esqueci o nome dela. Mas, enfim, não é um esporte inclusivo. Muito difícil você fazer... As Olimpíadas não é inclusiva, porque é muito difícil você fazer com que os esportes atinjam todas as camadas da sociedade. Então, vão ter pessoas, independente de esporte ser um esporte barato ou não,
vão ter esportes que eles não vão atingir todas as pessoas de forma equânime, de forma equânime mesmo. E aí isso torna exclusivo, um processo exclusivo. Também essa questão de que basicamente os negativos são isso. E perder um pouco da essência do espírito de jogo, né? Então você... Então pode botar o Ultimate na Olimpíada. Se for por isso, pode botar. Desculpa. Se for por isso, pode botar sem menor constrangimento. Sobre essa questão de exigências de árbitro, não, é só por conta da questão de os atletas não terem mais que tomar as próprias decisões. E isso acaba fazendo com que os atletas deixem de ser responsáveis por questões de regras e outras coisas, entendeu? Não é questão da romantização que você teme, não. É mais uma questão de os atletas deixarem de ser responsáveis e ficar, deixa o árbitro aí. O árbitro não tá vendo, vou chamar uma falta aqui, né? Tipo, coisa assim. E aí começa aquelas questões que são possíveis de acontecer no Ultimate, a gente não vê acontecendo com tanta frequência, mas são possíveis os atletas burlarem, né? E aí as questões positivas seriam essa questão midiática e não... Então, por exemplo, o esporte seria muito mais amplamente divulgado, receberia recurso, então talvez a gente conseguisse mais atletas, então mais pessoas praticando por vários países, no Brasil inclusive. É um esporte que é relativamente barato, então talvez aí... Sim, assim, o mais caro é a chuteira. Assim, nem todo mundo vai arranjar a chuteira para jogar. A galera joga lá na esplanada de tênis esportivo, mas lá é recreativo, né? Agora, pro alto rendimento, alguma coisa assim, vai ter que ser... O mais caro vai ser a chuteira. O resto... E arranjar um campo bem cuidado. Que no Brasil, os campos bem cuidados são dedicados para o futebol. Mas... deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Bom, eu só vi motivo positivo, porque os negativos, para mim, essa discussão é chovendo molhado. Dizer que o esporte é excludente, que os Jogos Olímpicos são excludentes, isso é esporte de alto rendimento. Isso aí acho que não vale não tem por que discutir. O esporte de alto rendimento ele é exclusivo. Então é o que a gente estava discutindo antes, né? O que é o esporte, o jogo, a brincadeira. Então, o esporte é de alto rendimento. Agora, se uma participação nos Jogos Olímpicos aumenta a exposição da modalidade, isso é positivo. Crescimento exclusivo. O crescimento da modalidade numa marca, né? Olimpíada é uma marca que vai agregar valor também à modalidade. E aí eu não vejo por que se o medo é esse, da questão do espírito de jogo, isso aí é uma discussão, cara, que para mim também é chovendo molhado. Se vai abalar as estruturas morais do Ultimate Frisbee. Eu acho que isso é uma discussão de humanidade, mas eu e Vitor já discutimos sobre isso, então, por favor, Vitor. Eu ia falar, na verdade, que essa exposição midiática ou essa possível massificação não é uma relação tão direta, porque apesar de estar lá, não quer dizer que vai ser televisionado, que vai ser mostrado. A própria Ultiworld também já fez um levantamento de quem são as pessoas que assistem o Ultimate, e basicamente quem assiste o Ultimate é jogador ou jogadora de Ultimate. Então, dificilmente você vai ter essa massificação por conta da exposição na mídia. Ela é possível sim, ela com certeza vai aumentar, assim como teve um aumento pequeno quando foi mostrado na ESPN2, em alguns momentos específicos nos Estados Unidos, mas só o fato de estar lá não garante, não tem uma relação direta com o aumento de praticantes. E o Ultimate, na verdade, já participa dos Jogos Mundiais, que são, na minha opinião, na minha classificação possivelmente besta, são os Jogos Olímpicos dos Esportes Esquecidos. Mas ele participa já é um evento dos Jogos Mundiais desde 89, que eu tinha visto aqui, acho que desde 89, tem participado frequentemente nos Jogos Mundiais, e eles participam lá, Felipe, com uma competição entre 6 nações apenas, com 14 pessoas cada, e aí depende qual vai ser a comissão técnica cada um. Isso com certeza é uma questão a ser pensada quando
você vai realmente organizar e aceitar ou não uma modalidade. É diferente você aceitar o skate, como foi agora, ou o surf, que são talvez 3, 4 atletas de cada país, ou quando você tem que aceitar 14 de cada país. Depende também da duração do evento em si, se vai durar uma semana, se vai durar no final de semana, como é comum para a gente aqui, quantos times vão ter, qual é o espaço necessário. O basquete 3x3 tem uma entrada muito grande, tem crescido muito de uma maneira muito rápida e significativa, porque ao invés de você precisar de 12 jogadores da seleção mais a comissão técnica, você precisa de 4 jogadores, talvez 5, mais 1 a 2 pessoas. Então você facilita um pouco a entrada, ou países que têm bons jogadores, mas que não têm 12 bons jogadores, com 4 ou 5 se resolve. Então, assim, existe a possibilidade, tem o reconhecimento olímpico, se vai ser bom ou não, qual vai ser o formato, é discutível. Eu acho que tem pontos positivos. Acho não, né? Com certeza tem pontos positivos e negativos, como sempre. Eu concordo também com a questão principalmente do espírito de jogo, que não sei se fere tanto assim, mas o que me parece é que a grande maioria dos jogadores de Ultimate, e isso não é necessariamente ruim, prefere se manter na contracultura, de não participar, e tudo bem, se esse é o objetivo da modalidade, se isso é o que a Federação Internacional entende como necessário para a filosofia do esporte, ok, eu sinceramente não vejo tão problemático como... Se isso for uma determinação deles, tudo bem. E aí vai caber a nós, como jogadores, como jogadoras, ficar no esporte ou não. Se para mim, como jogador de amador, que visa o alto rendimento, eu quero participar da Olimpíada e a federação fala que não, eu vou procurar outro esporte. Se isso não for importante para mim, eu permaneço. Acho que é isso. Você pode continuar jogando. Sim. Você pode continuar feliz. Mas é uma questão assim... sentimento que ganhar dinheiro, sim, mas... só gastar. Exato, mas se isso for um desejo meu e eu enxergar o esporte como ascensão sociocultural, e eu tenho a preferência pelo Ultimate, mas ele não me permite isso, eu vou tentar procurar o futebol, alguma outra modalidade que me permita, se esse for o desejo. Agora, para nós que somos profissionais empregados, que temos uma estrutura, que não dependemos disso para sobrevivência, eu vou continuar jogando, mesmo se não tiver dinheiro envolvido com isso. Você pode ir para os Estados Unidos, lá tem uma liga profissional, alto rendimento. Lá eles é semi-profissional, eles só deixam de pagar para jogar, mas não tem um salário, salvo algumas exceções. Aonde que você anda vendo essa discussão das pessoas querendo se manter fora das Olimpíadas? No próprio artigo, e se você conversar com algumas pessoas daqui do Brasil, tem muitas que falam, não quero que vá para a Olimpíada, porque se for para a Olimpíada vai precisar de árbitro, se tiver o árbitro vai tirar o poder de decisão do jogador, vai tirar o espírito de jogo, e eu não quero, eu prefiro continuar assim, desse jeito, sem ter uma massificação. Já ouvi. Está errado ou não? Não sei, eu não concordo. Eu vejo mais gente favorável, na verdade. Inclusive, gente sonhando já que vai estar nas Olimpíadas. Bom, eu acho que tem que ir. E quem quiser jogar Ultimate Raiz, joga Ultimate Raiz. Quem quer jogar Ultimate Olímpico, joga Ultimate. Essa discussão está sendo feita também no Karatê. Que tipo de Karatê que vai para os Jogos Olímpicos? É o Karatê Shotokan, Kyokushin, o que vai? E no final das contas devem criar aí um Karatê Olímpico. E se quiserem chamar de Ultimate Olímpico, que seja chamado, que tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de sertanejo universitário, e a vida segue, tem espaço no Spotify para todo mundo, e isso não deve abalar muito, eu acho. Tem espaço para todo mundo. Camila, a judoca brasileira medalhista de ouro é a Rafaela Silva. E aí a gente encerra aqui, então, o nosso segundo momento de discussão sobre o Ultimate e os Jogos Olímpicos. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até o nosso 8º podcast, ou nossa 8ª live gravada. Podcast? Até. Valeu. Tchau, gente. Obrigada.